Assunto de aula de hoje, Teorema de Stokes. Primeiro, vamos lembrar circulação de campo vetorial. Numa das aulas, nós introduzimos circulação de campo vetorial, por exemplo, F aqui, expandido em coordenadas descartianas, como integral de linha sobre um caminho C. Integral de linha do produto vetorial, o campo, com diferencial do vetor da posição, dr, expandido aqui também o mesmo diferencial descartiano. Então, esse integral de linha se chama circulação de campo. Certo? Normalmente, circulação é quando o caminho C é fechado, como por exemplo aqui. Nessa figura, o caminho é no plano XY. Certo? Então, esse caminho fechado, ele insere uma área D no plano XY. E para esse caso, nós também provamos, numa aula passada, o Teorema de Green. O Teorema de Green fala o seguinte: um integral de linha desse tipo, P de x mais Q de y, sobre um caminho fechado igual a integral duplo, aqui, sobre a área inserida por esse caminho, onde a gente vai integrar a diferença das derivadas parciais. Primeiro q sobre x, depois menos p sobre y. Então, esse é o Teorema de Green. Na verdade, esse teorema pode ser generalizado para um caminho fechado em 3 dimensões, que não é no plano. E tem uma relação com uma integral duplo sobre superfície, cuja fronteira seja esse caminho fechado. Esse se chama Teorema de Stokes. Então, nós vamos generalizar o Teorema de Green para 3 dimensões. Isso vai ser o Teorema de Stokes. Para fazer isso, nós primeiro reescrevemos esse teorema na forma que apresenta já os traços do Teorema de Stokes. A gente pode adivinhar qual será o Teorema de Stokes. Primeiro, vamos observar que isso aqui, na verdade, é nossa circulação de campo, certo? Porque o caminho fica no plano XY, o componente do F sobre eixo Z não importa. Ele não aparece aqui. E dele também dx e dy, certo? Então, isso vai ser circulação de campo sobre caminho. O que vai ser aqui, no caso, em 3 dimensões? Então, primeiro, vamos observar que essa diferença ela tem a ver com o rotacional do campo F. Esse campo F é esse aqui. Vamos ver. Rotacional de campo, como a gente sabe, é esse determinante aqui, cuja componente K é exatamente essa diferença. Tem outros dois componentes que não importa agora. Então, observando isso, nós podemos reescrever a equação 2, Teorema de Green, na forma de equação 4. Quer dizer, é o mesmo resultado. Só que aqui a gente tem já a circulação do campo vetorial sobre um caminho fechado, nesse caso no plano XY, certo? Essa circulação é igual a integral duplo sobre uma superfície, nesse caso superfície plana, parte do plano, quer dizer, domínio D, certo? Então a gente escreve esse integral como integral da superfície plana, onde aqui nós temos rotacional do campo, observa esse componente, e a nossa superfície, ela tem elemento da área vetorial, como qualquer superfície que a gente já tinha na aula passada. Elemento de área vetorial, onde tem elemento da área mesmo e vetor normal. Mas o vetor normal é K nesse caso, porque a área fica no plano XY. Então, esse produto exatamente dá o que nós temos aqui, certo? Então, isso, elemento da área vetorial, certo? Nossa superfície, cuja fronteira é esse caminho de delta D, certo? Então, esse teorema de Green, nessa forma, praticamente fala que vai ser o teorema de Stokes. Se nós pegarmos caminho arbitrário, a gente pode achar uma superfície cuja fronteira seja esse caminho. O teorema de Stokes vai ser exatamente isso, só que aqui vai ser integral sobre a superfície mesmo, não sobre superfície plana. Então, isso a gente precisa provar.
Então, lembramos aqui que tem relação entre a orientação do caminho aqui e a vetor normal, que tem dois vetores normais a esse plano, tem k e menos k. Então, nós escolhemos esse sentido do caminho que tem a ver com vetor k. A regra aqui, a gente pode usar a regra de mão direita. Então, se é um vetor normal superfície, esse deve ser caminho sobre fronteira, certo? Então, nesse caso, nosso elemento de área da superfície vetorial é vetor normal do elemento de área. Vetor normal é k, elemento de área deve ser de y, aqui de x de y. Tudo bem, então essa preparação já praticamente leva ao que a gente deve esperar se nós pegamos superfície arbitrária, certo? Bom, essa superfície arbitrária, finita, necessariamente não deve ser retangular, né? E nós temos um caminho orientado na fronteira dessa superfície, certo? A orientação desse caminho tem a ver com o normal, a mesma regra que a gente deve usar, certo? Então, o normal fica escolhida junto com a orientação do caminho. Fazendo isso, a gente pode observar o seguinte: nós pegamos essa superfície, colocamos uma grade, pegamos pequenos pedaços de superfície, certo? Aqui. E fazemos a integral sobre fronteira de cada pedaço, orientado do mesmo jeito como essa orientação aqui. Nós vamos ver que integrais sobre fronteiras incomuns cancelam, porque a orientação vai fazer isso. Observa, pegamos esse parte em traçado aqui e fazemos a orientação correta junto com o normal, certo? Então, nós vemos que fronteiras internas, quer dizer, têm caminhos orientados em sentidos contrários, nos pedaços de área adjuntos, certo? E só aqueles que não têm pedaços adjuntos sobrevivem no integral de linha. Então, nosso integral de linha sobre fronteira desse pedaço da superfície é igual a soma integrais de linha, certo? Sobre, se nós pegamos grade e colocamos grade, sobre fronteiras dessa grade, orientados de mesmo jeito, certo? Isso é igualdade exata, não tem aproximação aqui, certo? E agora, se esses pedaços de área são pequenos, cada pedaço pode ser aproximado com um pedaço de área no plano tangencial a ele, por exemplo, no centro, certo? E a gente volta a teorema de Green para cada pedaço. Isso como que a gente vai provar teorema de Stokes. Então, o que é que nós temos aqui? Cada integral sobre qualquer pedaço dessa superfície, como a área é pequena, pode ser aproximada com integral de linha num pedaço de plano tangencial a esse pedaço de área, certo? Quer dizer, a gente pode olhar a normal, quer dizer, levantar e exprimir esse pedaço para que seja pedaço de plano. E esse já é aproximação, porque a integral de linha não é mesmo. Mas a variação é pouca. E quando a área vai para zero, eles vão se aproximar. E agora nós usamos o teorema de Green para cada esse pedaço de caminho no plano. Aqui um domínio no plano tangencial a esse pedaço aqui, certo? Cuja área é mais ou menos a área desse pedaço aqui. A diferença é pouca. E o normal é a mesma, porque são tangenciais. Então, esse deve ser mais ou menos esse integral. Também tem aproximação, porque a área não é exatamente a mesma, é mais aproximada. E depois somamos sobre todos esses integrais de linha de pequenos pedaços de área aqui. Então, nós temos o seguinte teorema. No limite, quando elementos de área vão para o zero, a grade fica infinitamente densa, né? Nós temos esse integral, se somamos integrais sobre área, porque a gente vai integrar a mesma coisa, rotacional. Nós temos o teorema de Stokes como resultado. Observa que o caminho pode ser dado, por exemplo, dado caminho fechado. Qual superfície usar? Qualquer uma, certo? Que tem fronteira esse caminho. Quer dizer, pode desenhar mais de uma superfície que tem fronteira esse caminho aqui. Quer dizer, é um tipo de semi-esfera para cima, né? Com esse caminho com fronteira. Vai ser o mesmo resultado,
certo? Porque aqui nós temos não vetor campo arbitrário, mas rotacional desse mesmo campo, rotacional. Para ver isso a mais, quer dizer, mais detalhado, vamos ver a primeira vez. Vamos ver o fluxo da rotacional de campo sobre a superfície fechada. Quer dizer, nós pegamos duas superfícies que têm a mesma fronteira, só que essas superfícies têm orientações, têm normais opostos, certo? E por isso, se nós orientamos a fronteira junto com o normal, nós orientamos essas fronteiras em sentidos contrários, certo? Usando a mesma regra mal direita, certo? Então, se nós pegamos a integral sobre essa superfície S1, o fluxo da rotacional de um campo F, esse que é nosso integral, então esse integral é um fluxo sobre a superfície S1, onde o campo é rotacional do campo F. Ele é integral de... primeiro, integral sobre o fluxo sobre toda a superfície S1 mais S2, se a gente vai calcular, ele é a soma dos dois, claramente. Né? Duas superfícies, temos dois pedaços. Depois, cada superfície, a gente pode usar o teorema de Stokes e calcular o fluxo sobre superfície como integral de linha sobre fronteira, certo? Vai ter dois integrais de linha. Só que observa que a fronteira é a mesma, a orientação é no sentido contrário. Então, esse é zero. Então, o fluxo da rotacional de um campo sobre a superfície fechada é sempre zero, certo? E nós voltamos a esse resultado aqui, teorema de Stokes, e a gente pode pegar qualquer superfície, porque a integral vai ser o mesmo, certo? Tudo bem? Então, vamos ver a teorema de Stokes, ela aqui na forma vetorial, vamos ver ela em coordenadas de cartesianas, por exemplo. Para isso, expandimos vetores em coordenadas de cartesianas. Então, como expandir elemento de área, a gente já sabe de aula passada. Por exemplo, se nós pegamos o vetor K, qual é o elemento de área desse no plano XY? Dx de y, certo? É porque o elemento de área, esse aqui, o módulo, igual ao elemento de área no plano XY, dividido por cosseno de ângulo entre os normais. Normal da superfície normal ao plano XY, que é vetor K, certo? Esse que a gente tinha na aula passada. Então, se multiplicar pelo normal a superfície, esse aqui, nós temos o elemento de área, o módulo absoluto, certo? E isso vai dar cosseno aqui. Então, isso que eu estava dizendo. O elemento de área de x de y vai ser esse dividido por cosseno. Tudo bem? Então, componentes da rotacional a gente já sabe como calcular. Então, substituímos isso tudo nessa fórmula aqui e nós vamos ter resultado. Teorema de Stokes em coordenadas, quer dizer, em componentes, certo? Então, se por exemplo, nosso caminho fica no plano XY, então, dz é igual a zero, desse aqui só resta uma parte. E desse aqui dois termos. E nós voltamos ao teorema de Green. Então, o teorema de Green é uma forma particular do teorema de Stokes. Tudo bem. Então, agora vamos usar o teorema de Stokes para provar a seguinte identidade. Temos a integral de linha dessa forma, onde dv é diferencial do campo v. Ambos são campos escalares, certo? E tem um caminho fechado. Então, essa notação, como a gente já sabe, define caminho fechado. Quer dizer, que insera a área na superfície S. Insera a superfície S. Entra caminho fechado em 3 dimensões, não é no plano. Tudo bem. Como que usar o teorema de Stokes para provar essa identidade? Nós precisamos aqui um integral de linha que seja de circulação. Aqui não aparece circulação. Mas, se escrever diferencial do V, como a gente sabe, deve ser gradiente no dr, produto escalar. Nós temos integral de linha que é circulação desse campo sobre esse caminho, certo? Na forma do teorema de Stokes. Então, pegar a sua rotacional desse aqui, que a gente deve saber como calcular, usando as regras. Primeiro, nós pegamos a gradiente do U, multiplicamos o produto vetorial com o gradiente do V.
E depois nós aplicamos derivados nessa aqui, certo? Porque nós temos aqui produto vetorial, deve ser produto vetorial mesmo. Então, quer dizer, rotacional da divergente, que é zero, como a gente sabe. Então, resta somente isso. E a gente prova essa identidade. Tudo bem? Tudo bem. Vamos aplicar a teorema de Stokes para derivar a teorema de Faraday, que na verdade é a lei experimental descoberta por Faraday. O que Faraday descobriu? Ele usou um magneto e uma espira e observou o seguinte, que aparece corrente nessa espira se ela está em movimento em torno do magneto, certo? Ele descobriu que a unidade de corrente nessa espira vai ser proporcional à mudança de fluxo do campo magnético sobre a área da espira. A área da espira é uma coisa mal definida, porque se a espira não é exatamente no plano, como é que define a área da espira? Mas a gente agora já sabe que, devido ao teorema de Stokes, se talvez seja aplicado aqui, isso não importa. Qualquer área vai servir. Tudo bem? Faraday não sabia disso, talvez. Aqui, o que nós precisamos definir? O fluxo de campo magnético, que na verdade é a integral de campo magnético sobre uma superfície. Integral desse tipo. É um fluxo. E agora usamos para derivar a lei de Faraday, usamos a equação de Maxwell na forma diferencial em sistema de unidades de Gauss. Na forma diferencial, rotacional de campo elétrico igual a menos 1 sobre C derivada de campo magnético sobre tempo. Então, no sistema de Gauss, esses coeficientes aqui, 1 sobre C. Tudo bem? Então, agora é só aplicar o teorema de Stokes. O que é a causa corrente elétrica aqui? É o campo elétrico. Mas a gente também pode definir o que se chama força eletromotriz, quer dizer, o trabalho feito pelo campo elétrico de deslocar uma carga positiva unitária sobre essa espira. Quer dizer, passar uma vez sobre essa espira. Isso vai ser definido como força eletromotriz. Então, ela é o que nós precisamos, integral de linha de campo elétrico sobre um caminho fechado, caminho dessa espira. E usando agora o teorema de Stokes, nós temos integral sobre qualquer superfície cuja fronteira seja essa espira do rotacional de campo elétrico. E usamos a equação de Maxwell, substituímos aqui isso aí. A derivada de campo magnético sobre tempo menos 1 sobre C. Isso, na verdade, nossa superfície é fixa, porque a espira não muda. Isso é importante. Somente a gente desloca ela no campo magnético. O campo magnético não deve ser uniforme, ou assim, o fluxo vai ser zero. Certo? Então, de mudança de fluxo, aparece como aqui, esse integral aqui. Certo? Se a superfície é fixa, quer dizer, a espira não se deforma, somente desloca. Isso vai ser. Se ela deforma, vai ter mudança de fluxo, sim, só que a integral vai ser dependente do tempo. A gente não pode retirar isso daqui. Certo? Vai ser teoria um pouco mais complexo. Então, nós derivamos isso, a força eletromotriz proporcional a isso. Quer dizer, a corrente, ele é proporcional à força eletromotriz. Corrente é mesmo a toda a espira. E ele é proporcional a essa força eletromotriz, certo? Aqui a gente precisa dividir a força eletromotriz pela resistência da espira e isso vai ser a corrente. Certo? Tudo bem? E aqui nessa figura que eu tirei da Wikipedia tem um problema. E o problema é que eu acho que o sentido desse corrente é errado. Então a gente pode aplicar a regra de mão direita para descobrir que na verdade eles erraram no sentido do corrente, se aproximando a espira a campo magnético. Então a gente pode verificar aqui. Verifica você em casa. Tudo bem? Segunda aplicação do teorema de Stokes vai ser determinação de campo magnético de um corrente infinito. Um fio de condutor infinito, quer dizer, estreito e infinito. Certo? Uma linha infinita de corrente I. Certo? É por simetria, a gente deve observar aqui que o campo magnético ele vai depender somente da distância
distância entre o ponto onde a gente mede campo e a corrente. Quer dizer, a gente pode usar aqui coordenadas polares e o campo magnético vai depender somente do raio polar. E claramente não vai depender do ângulo, porque se virar a corrente, quer dizer, nada acontece. Esse condutor é extremamente fino e a corrente aqui no meio dele não tem variância de corrente através da área, certo? Nesse caso, nada muda se girar o condutor. Então, o campo vai ser o mesmo. Então, o campo magnético depende somente da distância ao fio, certo? Como que achar o campo magnético? A gente vai usar o teorema de Stokes. Primeiro, a gente parte de uma equação diferencial, né? Nós usamos a equação de Maxwell. O que o Maxwell adicionou aqui de novo? Isso aqui, derivada de campo elétrico sobre tempo. Observa que aqui não tem sinal menos, como era no campo elétrico. Mas aqui tem também o que gira de campo magnético. Aqui é corrente, certo? Então, no geral, pode ter campo elétrico. Por exemplo, onda elétrica que vai passar vai também ter campo elétrico e magnético. E não vai ser somente esse. No nosso caso, isso é zero. O campo elétrico é fixo no tempo, quer dizer, não tem ondas eletromagnéticas, que não traz nenhum campo magnético a mais. E o lei que a gente vai usar é rotacional do campo magnético igual a 4π sobre C na corrente elétrica. Na verdade, aqui não é corrente, é densidade de corrente. É definido assim, corrente passada por uma pequena área, dividido por dessa área. E aqui deve ser um vetor, porque isso é vetorial, certo? Quer dizer, a corrente ele tem sentido. Vem aqui para cima. Esse vetor. Bom, e 4π sobre C em sistema de Gauss. Esses coeficientes são usados em sistema de Gauss. Onde a carga não é medida em Coulomb. E corrente não é Coulomb por unidade do tempo, também não. Tudo bem? Então, partimos disso. Então, vamos calcular uma circulação de campo magnético sobre um caminho fechado. E é bom escolher caminho onde o campo magnético é constante, quer dizer, o círculo com raio tal no centro no plano ortogonal à corrente e o centro no corrente. Vamos pegar um círculo C aqui e calcular a circulação do campo magnético. E nós sabemos pelo teorema de Stokes que isso é integral, o fluxo de rotacional desse campo sobre a área encerrada pelo círculo, certo? Usamos aqui a equação de Maxwell para achar essa soma aqui. E, de novo, nós temos um caminho fixo no tempo. E esse, claramente, também é. Então, nós podemos trocar a integração e derivada. Aqui nós temos o fluxo de campo elétrico, primeiro termo. E o segundo termo, nós temos o fluxo de densidade da corrente. E porque densidade é corrente pela área, esse é corrente total, que passa, quer dizer, através dessa área. E um corrente que passa através dessa área é somente I, não tem outro, certo? Esse corrente total I. Então, esse aí, I deve ser a capital, tá? Esse corrente total. O. E quando o campo elétrico não muda no tempo, isso é zero, e nós temos a forma integral, que circulação de campo magnético igual a 4π sobre C na corrente elétrica que passa através da área. Essa forma integral de lei de Biot-Savart experimental, que na verdade são uma parte dessa equação de Maxwell, só tirar isso. Tudo bem. Então, vamos agora. Primeiro, circulação é, obviamente, campo magnético é mesmo, em todo caminho. Ele é tangencial a caminho. Então, esse campo magnético, no dr, o que é dr aqui? Nós mudamos a fase e raio polar fica... calculamos dr em coordenadas polares, quer dizer, um pequeno deslocamento do vetor da posição, só que em coordenadas polares, quer dizer, raio, ΔΦ, esse é o módulo dele, e t é vetor tangencial a caminho, tangencial ao círculo, nesse ponto, por exemplo, né? E o campo magnético é também tangencial, então esse é, na verdade, o módulo de campo magnético, certo? Ele depende somente de raio, integral sobre φ. Então, a gente pode tirar da integral, nós temos integral sobre fase, 2π. Então, usando esse regra aqui, que sai do teorema de Stokes e equação de Maxwell, nós temos
observando que esse integral circulação é isso, nós temos campo magnético, que é inverso proporcional à distância ao condutor e proporcional com a corrente, certo? Coeficiente 2 sobre C é no sistema de Gauss. Sistema de Si vai ter outro coeficiente, certo? Tudo bem? Então aqui termina a nossa aula. Então a gente aprendeu já teorema de Gauss, teorema de Stokes e agora a gente pode fazer mais aplicações desses teoremas. Esse é o assunto da próxima aula. Próxima aula, vamos ver, aplicar esses teoremas para achar como é que calcular rotacional, divergente e gradiente em coordenadas curvilíneas. Certo? Esse é o nosso assunto da próxima aula. Tchau, então.